Olá, pessoal. Estamos começando a primeira temporada, primeiro episódio do nosso podcast Ronildo Campos. E hoje temos a honra, de estar aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi o protagonista, desse projeto, dessa sala da tecnologia que nós temos dentro dessa sala de podcast. Nós estamos aqui com Adilson. Adilson, bom dia, seja bem-vindo. Que honra tê-lo nesse primeiro dia, nessa inauguração do nosso podcast. Queria entender um pouquinho, saber de você como que está o coração, qual que é a sensação, você que conhece bem a minha história, a história da WGL, como que foi o início. Quero que você volte e você conte para as pessoas que vão estar nos assistindo, como que foi o início da nossa jornada, como nós nos conhecemos há 14 anos atrás, 15 anos atrás, e essa evolução. É possível a gente fazer uma linha do tempo, Adilson? Bom, vamos tentar, Primeiramente, muito grato de estar aqui no primeiro episódio, participando aqui com você, contribuindo de alguma forma para o grupo WGL. E, bom, essa história começa lá em 2010, Eu acho que todo empreendedor, ele antes de empreender, ele também busca muito conhecimento, Então, eu já trabalhava dando suporte à tecnologia e fui buscar mais qualificação no Sebrae, através do Empretec, que na ocasião o Empretec era um dos principais cursos de formação de empreendedores, Sim. Aqui em São Paulo, acho que no Brasil, talvez, não sei. E lá nós nos conhecemos. Em 2010 a gente fez esse curso, foi um curso de uma semana, hardcore, porque ele começava ali às 8 da manhã, acabava às 6, mas os grupos continuavam trabalhando madrugada dentro, Eu lembro Sim. que no último dia de sexta para sábado eu não dormia, a gente ficou lá para entregar o projeto no sábado, e foi um sucesso lá aquele curso, porque fiz muitos contatos, e aquele treinamento me possibilitou a criar novos negócios. É onde eu me conectei com um cliente na Praça da Árvore para fazer um projeto de um prédio lá na parte de infraestrutura, e ele tinha uma necessidade de elétrica. E aí eu falei, eu conheci um cara no Empretec, eu acho que ele pode resolver esse problema aqui para você, que era uma questão de conectar a energia elétrica de uma rua com a outra, porque uma caía mais energia, coisas do tipo. E aí eu lembrei de você, levei você até esse cliente, que era uma empresa de locação de computadores, e na ocasião você resolveu muito bem o problema lá, que era para você era uma coisa simples, para o cliente era um problema imenso, e ali foi resolvido facilmente lá pela a pequena WGL naquela ocasião, E depois disso a gente não nos falamos. Passou 2 anos, eu já estava, o escritório que era na Fradique Coutinho, em Pinheiros, veio aqui para Sabará. Aí você me ligou e falou, poxa, eu tô com um problema aqui, você ainda trabalha com isso? Pô, eu trabalho, eu vivo disso, inclusive. E aí foi ali na Peixe Vivo que iniciou de fato esse relacionamento de prestador de serviço para a WGL, ainda somente WGL, Ô Adilson, e que interessante, nesse momento, nessa época, você lembra quantos colaboradores a WGL tinha, quantos computadores? Rapaz, você lembra, tem essa memória? Eu tenho essa fotografia na minha cabeça, que eram 2 salas. Você entrava assim, tinha uma ilha com 4 pessoas ali nessa ilha de trabalho. A Regina estava lá também. Regina, salvo engano, ela estava grávida nessa ocasião do William. Meu filho mais novo. E aí passava o corredor, era a sua sala no fundo com um rack pequeno, um servidor Dell. Eu falei, aqui eu trabalho. E tinha um galpão, o Adalberto acho que já estava ali. Mas era um galpão, sei lá, de 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, era uma coisa pequena na rua Peixe Vivo, e ali começou essa relação de trabalho e viemos evoluindo. E você começou, Adilson, fazendo um trabalho uma vez por mês, uma vez por semana, eu não me lembro, era um trabalho pontual, como que foi? Esse trabalho que eu fazia na ocasião, eu já tinha uma equipe trabalhando comigo, tinham 2 técnicos, o Caio e o Carlos, e a gente fazia um trabalho de uma vez por mês na WGL. Nessa ocasião, era uma visita mensal.
Era uma visita mensal, que aí o técnico passava o dia lá fazendo uma preventiva nos equipamentos e tinha diariamente suporte remoto, né? Então, toda a dificuldade que tinha, a gente já tinha essa opção de suporte remoto para resolver essas questões mais triviais que ali pelo computador conseguisse resolver ou por telefone, né? Então, ali começou uma vez por semana. Depois, quando a WGL mudou aqui para a região do Autódromo de Interlagos, que já era um prédio maior, aí a gente já está falando ali cerca de 30, 40 colaboradores ali, só na parte administrativa, né? Fora o operacional, e ali passou a ser uma vez por semana também. Aí eu ainda eu tinha essa equipe lá interna, que o técnico ia lá uma vez por semana e passava o dia lá com o grupo, né? Com a WGL, atendendo as demandas do dia a dia, ali do corre-corre, cuidando de backup, cuidando de licenciamento, problemas corriqueiros e de sistema, né? Então... E quando foi o momento, Adilson, que nós conversamos, falar, Adilson, eu preciso de você full time junto comigo, eu preciso que você seja o meu braço, ou seja, o cara da tecnologia dentro da WGL, né? Ou dentro do grupo já na época. Sim. Como que foi essa sensação, ou como que você tomou essa decisão de parar os seus negócios, né? Porque você tinha uma empresa, você ainda tem, mas hoje você é dedicado ao grupo WGL. Como que foi esse processo de transição? Como é que você conseguiu discernir para tomar essa decisão de parar com os clientes que você tinha, focar em um único cliente? Como que foi essa adaptação e essa tomada de decisão sua, né, para se dedicar 100% para o nosso negócio? Tem uma pequena história antes dessa mudança, que foi o seguinte: quando eu mudei para o interior de São Paulo, Cajamar, eu percebi que eu tinha uma equipe trabalhando comigo, tinham 8 pessoas trabalhando comigo, e era uma correria sem fim, e aí o final do mês sempre fechando 0 a 0, eu falei, poxa vida, mas não tá dando certo esse negócio, eu trabalho tanto, ganho bem, mas fica no 0 a 0 sempre, não tá dando certo essa conta. E aí eu tomei uma decisão, a primeira decisão foi, eu diminuí a quantidade de clientes, encerrei o contrato com essas pessoas que trabalhavam comigo, fiquei com alguns clientes estratégicos apenas, que eu atendia eles sozinho e ganhava a mesma coisa que eu ganhava e algumas vezes até mais do que eu ganhava tendo uma empresa. E foi então esse passo que eu dei atrás para ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu trabalhava bem, ganhava bem, mas não tinha uma qualidade de vida. E essa estratégia que eu adotei me ajudou a ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu moro no interior, é tranquilo, sair de bicicleta com as crianças no final de semana, é outra dinâmica de ficar correndo com 20, 30 clientes. E nesse momento que eu estava na WGL com essa quantidade menor de clientes e o grupo começou a crescer e expandir, que veio esse convite, né, para administrar e tomar conta de toda essa parte de tecnologia do grupo da WGL, foi fantástico. Porque chegou um momento da minha carreira que eu não cresci muito como empreendedor, mas eu vi uma grande oportunidade de empreender dentro da empresa. Empreender dentro do CNPJ do outro. Empreender no CNPJ do outro. E eu vi uma grande oportunidade. E, para mim, enquanto profissional, também foi fantástico, porque, em momento algum, eu estive em muitas empresas executando tarefas lá na área de tecnologia, mas eu nunca tive um cargo de gerência como esse, sabe? E almejo muito mais. Mas eu não tinha essa posição, não tinha toda essa responsabilidade que tem estando dentro do grupo de fato. Como lá no cliente eu tinha um serviço que eu ia embora só no mês que vem, eu não tinha tanta responsabilidade. E trazer essa responsabilidade e abraçar toda ela de uma vez, estando dentro do grupo da WGL, foi um desafio imenso, assim. E na hora deu um grande frio na barriga, porque aí você fala assim, eu vou largar todos esses clientes, vou pegar todos os ovos e vou colocar numa cesta só. E, sabiamente, conversando com a Regina, que em vários momentos eu compartilhei algumas dificuldades com você também. Aí eu falei assim, não, cara, isso aqui, você tá olhando para cá, a gente tá olhando lá para cima nas estrelas, a gente tá mirando lá em cima, você tá olhando só no horizonte. Aí eu enxerguei onde vocês estavam olhando. E aí eu falei assim, eu acho que dá para abraçar esse projeto aí e seguir com eles.
Adilson, hoje você já está consolidado, você já tem um cargo de gestor, você é um gerente da área de tecnologia, você já tem algumas pessoas, né, dentro do seu time, e é uma cobrança grande, né, que toda a responsabilidade de garantir que não tenha extravios de dados, por exemplo, da empresa, todo esse processo de armazenamento de dados, a segurança da informação. Como que foi para você implantar tudo isso? Como que foi para você lidar tudo isso? E nós estamos ainda a um passo, né, de fazer uma transformação muito grande na empresa através da inteligência artificial, né? E você, de uma certa forma, é você o cara, é você o idealizador desse projeto, é você quem tem que contratar as empresas para fazer essa implantação e para colocar a companhia no próximo nível. Como que está, né, o seu sentimento com essa nova tecnologia, com essa nova fase da WGL, ao qual a gente vai romper novos platores a partir do momento dessa implantação? Bom, é um desafio grande. Eu converso com o meu time internamente lá, na parte dessa segurança de dados, na parte de segurança de dados e também a respeito da cultura interna aqui dentro. É um desafio grande para a gente, porque em alguns setores há uma grande resistência. Sim. Mas o meu time ele é bem capacitado, eles são bastante pacientes, né? Então eles conseguem ali, na medida do possível, formando e informando o usuário a respeito da importância da segurança da informação. Então, aí a gente, à medida que continua avançando, a gente vai melhorando a infraestrutura para que tenha cada vez mais segurança e aumentando a régua na parte de segurança, né? Então, esse desafio é bem grande. Já com relação à parte de inteligência artificial, que para a gente é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo, no mercado já é uma coisa que está muito bem difundida e que, de fato, se a gente não entrar nessa onda agora, vai demorar muito para passar a próxima. Então, estamos conversando com algumas empresas já a respeito do tema, para solucionar algumas questões, alguns gargalos de departamentos dentro da empresa, que certamente vai otimizar muito o nosso serviço e a qualidade do serviço entregue para o cliente. Então, está sendo desafiador. Essas empresas estão procurando entender melhor essa necessidade do grupo WGL para entregar uma qualidade maior para o cliente e mais rápido possível, né? E nós sabemos, Adilson, que existe uma cobrança e uma intenção da companhia nossa para que os trabalhos que são repetitivos dentro da área administrativa, que ela seja feita através de uma inteligência artificial, que não precisa do ser humano para executar uma operação que se torna repetitiva. Lembrando que nós temos duas situações, a parte administrativa e a parte operacional. Então, toda a parte operacional, ainda no nosso segmento, não é possível automatizar, não é possível implantar uma inteligência artificial para a nossa operação, né, pensando no processo de implantação dos projetos que nós vendemos. Para a área administrativa, isso torna-se cada vez mais claro e cada vez mais possível de você eliminar os trabalhos repetitivos para que a gente possa dar mais qualidade de vida para o colaborador, para que ele passe a pensar mais na estratégia do que na operação. Como que você imagina que a empresa vai fazer essa transição e como nós vamos fazer para que as pessoas entendam, né, que esse processo é benéfico para ela, porque ela vai evitar os trabalhos repetitivos e ela vai ter mais tempo de trabalhar na estratégia da empresa, da inteligência do setor, do que na operação diária. Como que você avalia esse desafio? Como você imagina fazer essa transição e implantar essa cultura dentro da companhia? Então, essa cultura, essa mudança de cultura vai se dar muito através de uma série de treinamentos e implantação, digamos, não implantação, mas revalidação do nosso contrato de trabalho com os colaboradores, informando, dizendo para eles assim, olha, quando você entrou aqui, a proposta era essa, ela continua sendo essa, vamos pensar de novo sobre isso. E com relação aos departamentos, principalmente, ele vai além da inteligência artificial.
Porque muitos desses processos repetitivos se resolvem com automações. Temos essas automações para as tarefas diárias e cotidianas, aí exatamente acontece isso que você vai estar dizendo. O departamento financeiro vai parar de ficar só emitindo boleto e notas fiscais e vai começar a analisar o resultado daquelas notas e boletos que estão sendo emitidos. Se está emitindo, se está sendo pago, se está dando resultado, o que dá para melhorar, se a qualidade lá no comercial de informação que ele coleta na hora que ele manda uma proposta é suficiente para atender o faturamento. Então, essa parte toda vai ser automatizada a fim de que essa pessoa que lá está no departamento consiga pensar melhor sobre o departamento. O que dá para melhorar mais? Aonde está o gargalo? Aonde que ele está perdendo dinheiro? Aonde que ele pode economizar dinheiro em impostos? Então, essa facilidade vai ser trazida junto com essa automação e com a inteligência artificial por trás, porque ela começa a pensar e ler aquele resultado. Legal. Adilson, nós temos, por características aqui, falar muito de legado, né? E você está construindo o seu legado, né? Hoje você já tem um time que trabalha, né? Que, de uma certa forma, entrega aquilo que você traça como meta. E qual que é o sonho do Adilson? O Adilson já conquistou profissionalmente e possivelmente financeiramente, já teve sucesso, já conseguiu alcançar muitos dos seus objetivos. Mas qual que é o sonho do Adilson que ainda precisa ser realizado? O que ele busca hoje enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto amigo? O que falta para o Adilson hoje? Falar assim, isso é o meu próximo passo, ou essa ação, ou esse sonho meu está mais próximo de ser realizado ou não. Qual que é? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, quando a gente fala de legado, é muito do que eu passo para o meu filho, para as pessoas que estão do meu time, para as pessoas que trabalham comigo. E o que eu passo para eles, na medida do possível, é o meu comportamento, né? A minha forma de analisar as situações, os problemas, as dificuldades. E, por exemplo, o meu time interno de TI aqui dentro, a gente já passou por alguns dissabores de estresse e tal. E, na medida do possível, eu sempre digo para eles, cara, vocês não podem se envolver com o problema do usuário. Você é a cabeça pensante ali. Você sabe a solução. Mas se você se pilhar e se envolver com o problema do usuário, você não vai conseguir mais enxergar a solução. Então, não que eu falo para eles, olha, o problema é do usuário, não se meta com isso. Não, o problema é seu também, mas você tem que ter cabeça fria a fim de conseguir resolver aquilo com sabedoria. Isso em todas as áreas. Com o meu filho, a mesma coisa, ou com a minha filha, eles têm uns problemas, eu digo, não, vamos lá, você vai conseguir resolver, porque você tem que primeiro olhar o problema, ver como você pode resolver isso e pensar sobre isso. E sempre conversar com o problema. Se o problema é o colega de escola que está dando trabalho, ou que te xinga, ou que, sei lá, está implicando com você com algum motivo, chame essa pessoa para conversar e fala, vem cá, o que está acontecendo, cara? A gente pode ter um convívio legal, não há necessidade. E sempre com foco na solução. Sempre na solução. A gente tem algumas frases, né, prontas que a gente gosta de dizer que enquanto eu estiver dentro da garrafa, eu não consigo enxergar o rótulo, né? Então, quando você fala que as pessoas, para elas não se envolverem com o problema do usuário, é exatamente ele não ficar dentro da garrafa. Ele precisa estar fora da garrafa porque ele vai ler o que está escrito no rótulo. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Então, de uma maneira que isso é uma coisa que você constrói com o tempo. Eu já tive momentos de muito estresse no início da carreira porque eu abraçava de fato o problema do cliente. Um exemplo, uma ocasião eu fui instalar um equipamento para um cliente no Morumbi, eu morava aqui na Zona Sul, próximo ao Shopping Interlagos, e chegou lá, eu cheguei 9 horas da noite aí, tentando resolver, não resolvia, o cliente tinha trazido o equipamento dos Estados Unidos, não funcionava, eu falei, não é possível, equipamento novo, não funcionava a interface de rede, depois de muito custo e testando, eu falei, o problema é na placa de rede, eu vou achar uma placa de rede para você, isso era 9 horas, já era 9 e tal da noite, eu voltei em casa,
não tinha essa peça. Aí eu liguei para um amigo meu, tarde da noite, ele falou, eu falei, cara, tira a placa da sua máquina, me empresta, por favor, eu preciso resolver esse problema. E fiquei pilhado com isso, consegui, ele me emprestou essa peça, voltei na casa do cliente, eu sei que eu saí de lá, era coisa de 1h30 da manhã, assim. E aí, hoje, eu olhando para trás, eu falei, cara, não tem sentido o que eu fiz ali, cara. Sabe, era uma coisa assim, e o cliente já não ia usar mais a máquina naquele horário, ninguém mais ia, já era uma coisa de parar, pensar, falar, pô, ó, amanhã às 9 eu volto, compro uma peça nova, coloco, sabe? Era coisa de você perceber e sair de dentro da garrafa, olhar para fora e falar, não, isso aqui tem de manhã lá no fornecedor tal. E, então, não deixar se envolver com o problema, né? Adilson, me fez você me trouxe uma memória agora. Você sabe que a WGL ela começou trabalhando com informática. Sim. Então, eu era o cara que fazia as formatações dos computadores e trocava as placas. E eu lembro que, num determinado momento, começou a formar uma fila de gente com o computador debaixo do braço na porta da minha casa. E eu não tinha condição de atender, porque eu não era um estudioso da área de informática, mas a empresa começou quando, né, lá no início, consertando o computador. E isso que me trouxe uma conexão forte contigo, porque eu falei, cara, esse cara faz aquilo que eu comecei a fazer. E isso criou essa familiaridade, essa conexão. Legal. Mas eu estou voltando nisso para te fazer uma pergunta, né? E eu me deparo muito com isso, né? Às vezes eu estou com o celular assim na mão e eu não consigo mudar de tela, eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eu falo, Adilson, meu celular não está funcionando, ou meu computador não está funcionando, mas às vezes porque eu não consigo nem fazer uma atualização de um aplicativo no meu celular. Então, ou seja, né, eu não consegui acompanhar essa evolução do mundo da tecnologia, então eu só faço as coisas como usuário, mas não me envolvi mais e não investi no conhecimento da área de tecnologia. O que você recomenda para as pessoas, quem quer iniciar uma carreira profissional ou para quem quer se atualizar no mercado de trabalho? Qual a sua recomendação para os jovens ou para os adultos, ou para as pessoas que sonham em ingressar no mercado de trabalho, que é um mundo competitivo, mas com excelentes oportunidades de trabalho, que é o mundo da tecnologia? Qual a sua recomendação, Adilson? Bom, olha, eu penso que hoje todas as áreas de atuação, fundamentalmente, tem que passar pela área de tecnologia. O meu filho, ele queria muito fazer, ele está no colégio técnico, está terminando esse ano, ele queria muito fazer nutrição. Uau. Aí eu falei assim, poxa, Arthur, é muito legal isso, cara, eu acho que vai ser fantástico e tal, mas o que você conhece de tecnologia? Eu conheço o que eu uso aqui e tal. Eu falei, mas olha, se a gente for pensar olhando lá para frente, nutrição você vai atender um nicho pequeno de clientes, né? Você vai ser uma regional, vai trabalhar no hospital, qualquer coisa do tipo, ou numa clínica, você não vai ter um alcance grande. E nessa época ele já fazia curso de empreendedorismo. Uau. Que foi durante a pandemia, tinha uma escola no Nordeste, de Pernambuco especificamente, que dava curso de empreendedorismo para jovens. Então era na idade dele ali. Eu lembro que na pandemia ele fez curso de empreendedorismo. Ele fez 1 ano e meio. E o nome da escola era Acelera. E lá ele começou a perceber isso. Ele falava assim, os caras falavam assim, olha, você tem que fazer isso e você tem que escalar. Ele falava, pai, o que é escalar? Eu falei, escalar, Arthur, é você criar um produto que você consiga vender para 1 e para 1 milhão. De que você consegue atender um cliente e 1 milhão de clientes, cara. Então isso é escalar. E aí quando ele veio com essa ideia de fazer nutrição, aí eu falei, você lembra daquele negócio de escalar? Ele falou assim, lembro. Eu falei, como que você vai escalar dentro de um consultório? Ele falou assim, é mesmo. E aí nesse momento eu consegui perceber junto com ele que fundamentalmente o indivíduo tem que ter uma boa base de tecnologia, porque falei, olha, então faça a tecnologia. Hoje ele faz desenvolvimento de sistema, começou com jogos digitais, não gostou o primeiro ano, fez uma nova prova e passou para desenvolvimento de sistema. E está gostando muito. Então ele está fazendo esse desenvolvimento de sistema. Eu falei, quando você for fazer faculdade, você pode fazer de nutrição, porque lá você vai aprender a respeito de nutrição e já vai ter um bom fundamento sobre tecnologia para como você consegue entregar e atender mais clientes a respeito de alimentação, de nutrição, seja lá qual o ramo que você vai escolher dessa área de saúde, mas você vai ter um alcance maior. Então, com isso, eu concluo dizendo que a recomendação para quem quer trabalhar em qualquer área é fundamentalmente entender de tecnologia.
seja principalmente programação. E hoje, se a gente for falar de programação, fala assim, cara, mas programação tem muito código, muita linha de comando e tal, não sei o quê. Hoje já existe muita plataforma low code. Essa plataforma low code, existem plataformas que você arrasta e cola como se você estivesse montando um PowerPoint. Quando você dá um start ali, ele já tem uma aplicação rodando. Então, hoje é muito mais fácil. De modo que o indivíduo ele consegue avançar muito em diversas áreas, tendo como base a tecnologia. Um comparativo rápido é o que nós tínhamos lá nos anos 80 e começo dos anos 90. O camarada ia trabalhar, procurar emprego, ele tinha que ter saber datilografia. E hoje tem que conhecer de tecnologia. Hoje tem que ter conhecer de tecnologia e linguagem de programação. Né? Adilson, como que você acompanhou praticamente toda a evolução da WGL, também a minha evolução enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto amigo. Eu também, para a empresa se transformar, primeiro começa a transformar o dono, né, a cabeça do dono. E a minha pergunta é, hoje nós estamos com 110 a 115, acho que 115 pessoas, e vamos chegar em 2025, possivelmente, com quase 200 pessoas, né? E nós estamos falando de uma operação a nível Brasil, por enquanto, né? Ainda a nível Brasil. E como que é para o Adilson, né, conseguir gerenciar, implantar tecnologia, sistema, para que cada pessoa dessa tenha acesso às informações em tempo real dentro do sistema da companhia? Como que você imagina que vai ser essa gestão? Você, independente do número de pessoas, o seu time, a sua visão está 100% alinhada com esse crescimento? Vai contratar mais pessoas? As pessoas que tem hoje, independente do número de pessoas que a empresa contratar, a sua área de tecnologia é capaz de suportar, ou também será investido em mão de obra também na área de tecnologia? Certamente a gente vai precisar de mais profissionais ali, né? Para a gente ter um trabalho não só corretivo, mas um trabalho preventivo, né? Porque o trabalho no meu departamento de tecnologia, ele não só se aplica à correção de problema. A gente tem um trabalho preventivo. Exatamente. A gente está desenvolvendo lá internamente e vai desenvolver e aplicar uma série de treinamentos para o time também, porque em alguns departamentos a tecnologia é um desafio ainda. Pode ser que ainda tenha algum usuário que clica lá no e-mail qualquer. E isso vem do time de TI treinando de cima para baixo e orientando qual que é os melhores caminhos na tecnologia, as melhorias que estão acontecendo, as inovações que a gente está trazendo para dentro do grupo. Então, quando você fala de aumento de pessoal e do grupo WGL para o final de 2025, eu consigo vislumbrar claramente mais algumas pessoas do meu time e todos eles envolvidos nessa parte de treinamento e também segmentada, né? Porque hoje eu tenho uma pessoa que ele só atende Minas Gerais. O problema de Minas Gerais é com esse cara aqui. O problema da unidade aqui matriz é com outro. Né? Então a gente consegue segmentar porque aquele profissional que está atendendo aquela unidade de Minas, por exemplo, ele já conhece todas as demandas, todas as dores que eles têm, não fica trocando de problema e demorando na solução de um problema para aquela unidade. Sim. Então, quando a gente segmenta ali e segrega os atendimentos do profissional, facilita bastante a atividade. Adilson, e o quanto você acredita nesse processo de crescimento? Você foi sempre um cara que você sempre entregou mais do que o que era de sua responsabilidade, né? Você nunca se limitou a só entregar aquilo que era a sua atribuição. Um exemplo é essa sala que nós estamos aqui, essa sala de podcast, o nosso auditório que está aí, vamos falar que já está 70% concluído, onde nós vamos começar um trabalho de treinamento, capacitação de pessoas, tanto as pessoas com vulnerabilidade social, quanto os nossos colaboradores, todos vão poder ter uma sala, né, de treinamento, né, e tudo isso foi praticamente idealizado e construído por você. Qual que é a recomendação que você pode fazer para as pessoas que estão no mercado e que não conseguem enxergar
a vantagem de você não fazer só aquilo que foi incumbido de fazer na sua contratação. Você nunca teve essa limitação. Você sempre entregou mais do que te era pedido. Você sempre abraçou outras causas e isso fez você chegar onde você chegou hoje. Hoje você é uma pessoa de extrema confiança da companhia, você tem um poder de mando dentro da companhia porque você conquistou isso. Qual a sua recomendação para as pessoas que estão nessa posição? O que você poderia dizer para essas pessoas para que elas não olhem somente para aquilo que foi contratado para fazer? Bom, aí é um pouco, eu diria até um pouco difícil de responder, porque isso vai muito do perfil do indivíduo. Porque quando me são dados desafios, quando é dado desafios a mim, eu acabo pegando aquela causa, né? Então, esse projeto dessa sala, por exemplo, foi um deles. Porque, além de uma sala, ela tem muita tecnologia aqui dentro. Tecnologia embarcada. E a tecnologia é que me move, né? Então, quando eu falei, poxa, mas vamos montar um podcast, como que vai ser isso e tal? E aí eu fiquei um final de semana pesquisando uma série de equipamentos, vendo alguns vídeos, estudando, lendo manual de produtos. E hoje eu fiquei muito feliz, inclusive, ver um profissional de som aqui na empresa e falou assim, nossa, mas esse microfone, esse fone de ouvido aqui é fantástico, tem uma qualidade brutal isso aqui. Pô, essa mesa de som é fantástica e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu acertei dessa vez, hein? Eu acho que deu certo aqueles estudos. Então, eu sou muito movido por desafios. Então, quando eu consigo isso, quando é dado essa tarefa, eu executo da melhor forma possível, como se fosse de fato para mim. Porque se eu fosse construir um podcast, eu iria construir exatamente desse jeito. Porque é uma coisa que vai trazer muito, muito benefício, não só para a empresa, mas para outras pessoas também que a gente possa alcançar de alguma forma. Porque, do outro lado, podem ter pessoas que só precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir uma voz que tem sentido para ela. E daquele instante em diante mudar a vida dela. E então, com isso, eu posso dizer que os desafios que são dados às pessoas, ela tem que sentir no coração a vontade de fazer aquilo. Se ela sentir a vontade no coração de fazer aquilo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Adilson, você é um cara cristão, eu sei disso, defina Deus. Olha, o mais tradicional é dizer que Deus é amor. Deus é amor. Defina a família. A união. Defina uma causa social. Definir uma causa social, acho que é compaixão. Propósito. É o que nos norteia, né? Adilson, você é um cara totalmente voltado para a área de tecnologia. Como que a sua área conecta ou está ligada ao desenvolvimento e à evolução de tecnologia na área da energia? Como que você enxerga essa conexão no mundo da energia? Bom, a tecnologia ali no mundo da energia está muito ligada. Por conta de, hoje, por exemplo, o grupo WGL tem uma série de geradores rodando no Brasil. Citar um exemplo aqui na Bahia, por exemplo, existe um grupo gerador lá gerenciado aqui da nossa unidade. Existe um módulo lá de comunicação com o grupo gerador, né? Que traz todos os dados, faz a leitura de todos os dados que o gerador está produzindo ali naquele instante. Tanque de combustível, voltagem, tensão, a capacidade de funcionamento, pressão do motor, enfim, traz uma série de dados a respeito daquele gerador em funcionamento. E ele, via conexão 3G, chega esse dado num determinado site que a gente internamente faz a leitura aqui. E isso também pode ser monitorado não só o gerador, mas toda a cadeia elétrica existente no local, como os disjuntores de média tensão, o transformador,
Tudo que tiver porta de comunicação hoje é possível se gerenciar de forma remota? Sim, completamente. Então, hoje, toda a porta de comunicação, havendo a porta de comunicação naquele dispositivo, naquele equipamento, haverá integração com a tecnologia e trazendo a leitura aqui para o operador remoto. E essa leitura não é só a leitura do que está acontecendo naquele instante. Existe a possibilidade de executar comandos remotamente. Startar um gerador, desligar um gerador, acionar um outro componente dentro da máquina. Então, tudo isso é possível fazer remotamente do computador ou do celular, desde que o usuário remoto tenha as credenciais necessárias para executar aquela tarefa. E conhecimento técnico, porque é preciso ter essa informação também para ele não ligar um gerador aleatoriamente junto com a concessionária junto e causar um dano. Ou fazer uma manobra inesperada ou de forma equivocada. Exatamente. Vamos dizer assim. Exatamente. Ok. Adilson, se você pudesse dizer alguma coisa para o Adilson de 2012, o que você faria? O que você diria? Olha, olhando para 2012, eu lembro que eu era muito... eu tinha um pouco de medo de empreender em algumas coisas, contanto que eu segurei um pouco a onda assim, arriscava pouco. Então, eu diria para o Adilson de 2012 para acreditar mais, para arriscar mais na área de empreendedorismo, né? Que, embora eu não tenha arriscado tanto, eu consegui chegar onde cheguei, mas eu penso que talvez tivesse arriscado um pouco mais, tivesse dado outros rumos, enfim. E o que você quer deixar de mensagem para as próximas gerações? Olha, eu deixaria de mensagem para as próximas gerações a ideia de ter esse conhecimento fundamental da tecnologia, que eu acho que é importantíssimo, né? Mas, acima de tudo, usar a tecnologia de uma maneira consciente também, né? Porque hoje a gente percebe que, às vezes, as pessoas estão inundando, mergulhando de cabeça na tecnologia e deixando o mundo real aqui fora ser pouco visitado, né? Então, ter esse bom senso ali entre o uso da tecnologia e a convivência humana, que é fundamental para o dia a dia. Adilson, quero agradecer imensamente, né, o tempo que você disponibilizou para estar batendo esse papo com a gente, te agradecer e te dizer que foi enriquecedor para mim e com certeza será também para as pessoas que vão estar assistindo depois essa matéria que a gente está apresentando aqui. Eu quero te agradecer demais pela pessoa do Adilson, pelo profissional, pelo amigo e por tudo que nós já conquistamos juntos. E eu acredito que nós temos uma missão muito grande ainda pela frente, tem algo desafiador e algo muito prazeroso a ser construído juntos. Eu quero te agradecer e te dizer que são pessoas iguais a você, que fazem a diferença na WGL, que fazem a diferença na minha vida, e a WGL só está onde está hoje porque existem pessoas com tanta qualidade, com tanta competência e com tanta vontade de fazer dar certo todos os projetos que nós lançamos e colocamos e trazemos como desafio. Obrigado, Adilson. Obrigado. Valeu!